Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos continuar resolvendo questões de história por assunto. O assunto de hoje é o nazifascismo. É a parte 2 desse vídeo. Quem não viu a parte 1, busque aí no card que eu coloquei um link aí, tá bom? Nós vamos resolver na parte 2 do vídeo as questões 5, 6, 7 e 8. A questão 5 é da Unital. Ela vai trazer o seguinte enunciado. O nazismo e o fascismo surgiram, alternativa A, do desenvolvimento de partidos nacionalistas com pregações em favor de um executivo forte, totalitário, com o objetivo de solucionar crises generalizadas diante da desorganização após a Primeira Guerra Mundial. Essa alternativa ela está correta porque o nazismo e o fascismo eles são produtos de um tempo de crise e de respostas que essas sociedades deram, sociedades no caso europeias, estou pegando o conceito no seu sentido mais original, né? Houve fascismo também aqui na América Latina, mas no contexto europeu são ideologias de extrema direita surgidas a partir de um contexto específico, então que era o contexto do após a Primeira Guerra Mundial e de crises dessas sociedades, crises políticas dessas sociedades após a Primeira Guerra Mundial. Então eles pregavam o quê? Um desenvolvimento de partidos nacionalistas, pregavam a favor de um executivo forte, totalitário, com o objetivo de solucionar as crises, certo, diante da desorganização dessas sociedades após a Primeira Guerra Mundial. Sendo assim, a questão A está correta. A questão B vai dizer que surgiu da esperança de conseguir estabilidade na união das doutrinas liberais de tendências individualistas. Essa alternativa está incorreta porque o nazismo e o fascismo eram duas ideologias antiliberais. Então, como que eles iam buscar a união das doutrinas liberais de tendências individualistas? Isso não faz sentido. A alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer com a instituição do parlamentarismo na Itália e na Alemanha, agregando partidos populares. Essa alternativa está equivocada porque se o nazismo e o fascismo ele pregava um executivo forte, como que ele ia falar da instituição de um parlamentarismo na Itália e na Alemanha? Tinha que ter somente sobrevivência por meio de um executivo forte. Portanto, a alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer com o enfraquecimento da alta burguesia e o apoio do governo às camadas lideradas pelos sindicatos socialistas. O nazismo e o fascismo, ele combatia o socialismo e combatia os sindicatos socialistas também. Portanto, essa alternativa está equivocada. E do coletivismo pregado pelos marxistas, também não. O nazismo e o fascismo, mais uma vez, eram antiliberais e antimarxistas-leninistas, eram anticomunistas. Portanto, a alternativa E também está correta. Sendo assim, na questão 5, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 6. A questão 6 ela é de responder, ela não é difícil. Ela vai trazer uma imagem que eu já vou mostrar para vocês e esse enunciado. Primeiro vamos no enunciado, ela é da FUVEST, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Caracterize o regime político a que a figura a seguir se refere e analise suas consequências. Essa aqui que é a figura. Você tem a suástica do nazismo e você tem a cara de Adolf Hitler aqui. Crer, obedecer e combater. Ou seja, ele está perguntando, caracterize o regime político e a que a figura a seguir se refere e analise as suas consequências. O regime político que ele está falando aqui é o nazismo, ou se você preferir, numa resposta mais abrangente, o nazifascismo. E a consequência do nazismo e do fascismo foi a guerra, certo? Então, são regimes que se fundamentavam por meio de um militarismo, como eu falei no vídeo anterior, nacionalismo e por meio da guerra. A guerra tinha uma função no nazismo e no fascismo importante para eles, porque a guerra era a forma, um instrumento de você manter o espaço vital, certo, da raça ariana e também de purificar as raças. Eles entendiam a guerra como algo benéfico para purificar as raças, porque por meio da guerra somente os mais fortes sobreviveriam, certo? Sendo assim, a questão 6 está respondida. A questão 7 também é de responder, da Unicamp São Paulo. Vai trazer o seguinte enunciado para nós.
Na década de 1920, o fascismo surge como uma posição política de crítica às democracias liberais e ao comunismo soviético, por considerar que essas duas formas de governo destroem o valor supremo da nação e da pátria, quer pela corrupção econômica e política, quer pregando o internacionalismo proletário que enfraquece as forças do Estado Nacional. Sobre quais ideias se forma o fascismo e em que países consegue se impor como forma de governo? Então, o fascismo ele é nacionalista, certo? Ele é antiliberal, ele é anticomunista, certo? O fascismo é totalitário e o fascismo prega a guerra e a violência. Ou seja, essas são as principais características do fascismo. As ideias principais defendidas pelo fascismo são essas. Então você tem regimes nacionalistas, você tem regimes totalitários, você tem regimes militaristas, certo? Então, em quais países o fascismo ele conseguiu se impor? Você observa o fascismo na Itália de Mussolini, você observa também o fascismo presente por meio da sua versão, que é o nazismo, na Alemanha de Adolf Hitler. Você tem o fascismo também, as versões franquistas espanhola, que é o franquismo espanhol, é uma versão do fascismo espanhol, e também existe o salazarismo português. Então, você tinha um contexto muito difícil na Europa, daquele momento histórico, que o fascismo estava muito forte, certo? Nos governos italiano, no governo espanhol, no governo português e também no governo alemão. E tinha também várias frações políticas no interior do aparelho de Estado, tanto francês quanto inglês, que também eram simpáticos ao nazifascismo. Ou seja, foi um momento extremamente difícil na história da Europa. Sendo assim, certo? Essas são as ideias sobre as quais o fascismo se estrutura, e estes são os países em que ele conseguiu impor como forma de governo. Por mais que ele não tenha conseguido se impor como forma de governo na França e na Inglaterra, você pode ver que havia setores políticos que eram fascistas e simpáticos ao nazismo. Tá bom? A questão 7 está respondida. Vamos agora à questão 8, também última questão do nosso vídeo. A questão 8 da FUVEST vai trazer esse extrato de texto que diz o seguinte: mas um socialismo liberado do elemento democrático e cosmopolita cai como uma luva para o nacionalismo. Essa frase de Charles Maurras, dirigente da Action Française, permite aproximar o seu pensamento da ideologia. Vamos lá, toda vez que você fala em Action Française, a Action Française era um partido político, um movimento político, antes de tudo era um movimento político francês, fundado em 1888, de extrema direita. Então, se ele era um movimento político de extrema direita, qual pensamento ou ideologia ele mais se aproxima? O que ele mais se aproxima é do fascismo. Então, a Action Française era um movimento político, de certa forma, enquadrado como fascista. Lembra que eu falei agora há pouco que por mais que a França, nesse momento, no entreguerras, tá? Não estou falando da França de Vichy, aí já é outra história, tá bom? Quem quiser pesquisa aí, França de Vichy, aí é outra história, tá bom? Esse período entre guerras, na Inglaterra e na França, você não teve governos fascistas, certo? Mas você tinha setores dentro do aparelho, dentro da França, que eram simpáticos ao fascismo, sobretudo setores, obviamente, de extrema-direita. A Action Française é um desses grupos políticos. Sendo assim, a questão 8, a alternativa A, que é a correta. Certo? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.